EJA, vamos começar aqui a correção de mais uma atividade, mais uma semana. E essa semana aqui escolhemos o Karl Marx para avaliá-lo, já que ele é uma pessoa tão importante. Mesmo que haja, enfim, fortes discordâncias sobre o que ele pensa, sobre o que ele fala, ele é, sem sombra de dúvidas, um dos caras mais influentes da história do pensamento. Um cara, um sociólogo, um historiador, um filósofo alemão importantíssimo. E todas as questões em geral, a ideologia dele estão envoltas de um conceito que a primeira questão já estuda, que é a questão, que é o conceito da luta de classe. A luta de classe seria o motor da história, seria o conflito entre as pessoas que detêm os meios de produção, ou seja, os empresários, aqueles que possuem os meios de produção, e aqueles que não possuem, os trabalhadores, o proletário. No caso aqui, aqueles que só possuem a sua própria força para oferecer. E para Karl Marx, essa é uma relação de exploração. A primeira questão pede o item incorreto. E o item incorreto é o item D, porque o item D fala exatamente de solidariedade, como se houvesse uma harmonia entre os trabalhadores, como se houvesse uma coisa que é solidária. E para Karl Marx, o seu conceito de luta de classes é o conceito que envolve o que? Exploração. O patrão explora o empregado a partir da mais-valia, que é exatamente o lucro. O trabalhador trabalha para o patrão, o trabalhador produz X, o patrão paga Y. A diferença entre X e Y é o que Marx chama de mais-valia. Então o patrão não teria direito de ganhar dinheiro em cima do trabalho do empregado. E isso não é o que? Harmônico. Então a primeira questão é entender o conceito de classes. A segunda questão, ele fala, assim sendo, para que o referido autor, em quais opções se evidenciam característica de classe social? Ele pergunta o que é classe social. E classe social, o item é a posição dos indivíduos que ocupam nas relações de produção. O topo é o empresário, é aquele que possui o meio de produção, e o mais baixo que é o empregado, que é aquele que não possui, é aquele que oferece o que? Sua mão de obra para o empregador, já que ele não possui. A terceira questão é sobre um autor que fala sobre Marx, bem posterior a ele, que é o Gramsci, Antônio Gramsci. E tem a seguinte frase: a revolução dos bolcheviques é a revolução contra o capital de Marx. A revolução bolchevique foi a revolução russa que ocorreu na antiga Rússia em 1917, que deu lugar à União Soviética, e foi um estado totalitário em que, enfim, houve ditadores, houve Joseph Stalin, houve o próprio Lenin, o próprio Trotsky. Então, de acordo com o Antônio Gramsci, embora essa revolução se chame marxista, embora seja o primeiro país socialista do mundo, foi o primeiro país socialista do mundo, de acordo com Gramsci, essa revolução bolchevique não foi uma revolução marxista, porque aí pergunta, a interpretação correta da frase do renomeado pensador marxista Antônio Gramsci é: a questão certa é o item D, já que os resultados da revolução bolchevique, como a ditadura e a degradação do bloco socialista, confirma seu caráter não marxista e burguês. Então, para Gramsci, ali não era uma revolução marxista, era uma revolução burguesa. Não faz sentido você falar, de acordo com Gramsci, de socialismo se houve o que? Uma ditadura. Na quarta questão, Karl Marx, mediante análise dos mecanismos econômicos e sociais do capitalismo, criou uma série de conceitos econômicos, políticos e sociais que foram a base da ideologia socialista. Acerca do marxismo, a alternativa estão corretas, exceto essa daqui, quer saber qual é a errada. E a errada é o item D, porque fala que o marxismo defende que os meios de produção sejam controlados pela iniciativa privada, deixando o Estado a administração das empresas públicas. Não. Para o socialismo, as empresas elas são públicas. Para o socialismo, os indivíduos, as pessoas não têm direito de deter o meio de produção. O único ente que pode deter os meios de produção são o Estado, que que Karl Marx diz que são os trabalhadores. Então o Estado são os trabalhadores e os trabalhadores possuem tudo. Tem até uma frase muito famosa dele que se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Então para ele as pessoas não podem ser donas de meios de produção. A quinta e última questão
tenho enunciado aqui um trecho do Capital que fala o seguinte: antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza. Processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla o seu intercâmbio material com a natureza. Partindo das concepções marxianas sobre o trabalho, assina a alternativa correta. Item correto, item A, em que ele fala exatamente o que? Essa relação do homem entre a natureza e o trabalho. Da importância da natureza para o trabalho humano. Pessoal, é isso. Próxima semana a gente corrige as questões. O próximo bloco de questões. Continue estudando.